Novos anos. Agora chegou a nossa aula mais complicada desse nosso período pandêmico. Nós vamos falar de 3 pensadores do Iluminismo e de um grupo que se destacou também nesse período. Como nós já vimos, a ideia fundamental do Iluminismo é a ideia de iluminar através da razão. Por isso, Iluminismo. Na opinião dos iluministas, as pessoas, quando acreditavam, principalmente no que a igreja dizia, elas estavam se eximindo, isso é, se livrando da responsabilidade de pensar por si próprias. Então, pensar, usar a razão, tinha uma importância muito grande para os iluministas. E essa importância ela foi aumentando com o passar do tempo. Os iluministas eles foram ganhando uma importância muito grande dentro da sociedade europeia daquele período. De que período que a gente está falando? A gente está falando do século entre os séculos XVI e o século XVIII, tá? Então, isso é uma série aí de pensadores ao longo de mais ou menos 200 anos. Nessa segunda atividade, nós vamos citar alguns desses principais pensadores e vamos tentar resumir da forma mais sucinta possível as principais ideias do seu pensamento e tentar aplicá-las nos nossos dias de hoje. Tá? Vocês vão ver que muito do que os iluministas pensavam está sendo executado nos dias de hoje. Para nós é tratado como algo banal, que é do nosso dia a dia, mas que na época foram uma grande revolução em termos de pensamento. Principalmente as ideias desse cara aqui, ó, do Montesquieu, e eu já vou explicar o porquê. Bom, o primeiro pensador do iluminismo que eu quero que vocês prestem atenção é o John Locke. O John Locke é um pensador britânico, tá? Isso é, ele era inglês. Ele defendia a existência de direitos naturais. O que isso quer dizer? Que o direito da pessoa nasce com ela. Ele não precisa que alguém lhe conceda esse direito. Isso é seu, nasce com você. Quais seriam esses direitos? O direito à vida, a da liberdade de expressão e a posse dos bens naturais. Dos bens materiais, desculpa. Então, ó, ninguém pode tirar o seu direito de viver. Ninguém poderia tirar o seu direito de se expressar livremente. E ninguém deveria usufruir ou usurpar o seu dinheiro à posse dos bens materiais. Vamos resumir isso de uma forma bem prática. Na opinião do John Locke, nenhuma pessoa tem o direito de tirar a vida da outra. Nenhuma pessoa tem o direito de te impedir de falar o que você pensa. Por último, nenhuma pessoa tem direito de roubar aquilo que é seu, que você conquistou com o seu trabalho. O John Locke vai ser aí o principal pensador do que nós chamamos de liberalismo. O liberalismo vai ser aí uma forma de pensar que atua até os dias de hoje, no qual cada um cuida da sua própria vida, com a menor intervenção possível de outras pessoas ou mesmo do governo. Tá? Segundo pensador, Montesquieu. Montesquieu era francês, tá? Ele viveu sob regime da monarquia, havia um rei e um rei que tinha poderes absolutos. Nós já falamos sobre isso. No absolutismo, o poder do rei ele vem direto de Deus. O rei ele é um representante de Deus na terra, na visão dos seus subordinados. O que começou a acontecer na França na época do Montesquieu? A França teve uma sucessão de reis bem mal sucedidos nos seus reinados. Eles fizeram muitas guerras, isso endividou o país, eles criaram impostos para pagar as dívidas do país e isso empobreceu demais a população. Vocês vão ver que isso é uma das causas da Revolução Francesa. Vendo o que estava acontecendo, o Montesquieu ele começou a pensar numa forma de governo diferente, que substituísse a figura do rei. Até então, a ideia de Estado, a ideia de governo, ela partia do que pensava o rei. Então não existiam leis, ou as leis elas estavam submetidas à vontade do rei.
não existia o que hoje nós temos como um prefeito, o governador, o juiz. Todos eles estavam submetidos às vontades do rei. E o que o Montesquieu vai fazer? Ele vai criar uma teoria conhecida como teoria do Estado tripartido. De uma forma bem simples, ele vai dividir o poder do rei em três, tá vendo aqui os dedinhos? Ó? 3 compartimentos, ou 3 poderes diferentes. Quais vão ser os poderes? Ele vai dividir entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Vamos repetir. Montesquieu criou uma ideia de organizar o Estado, isso é, o governo, que na época dele era exercido só pelo rei, em 3 poderes diferentes. O executivo, que executa as leis, o legislativo, que fiscaliza o executivo e elabora as leis, e o judiciário, que zela pelo cumprimento das leis. Tá, vamos falar disso na prática. Esse ano é um ano de eleição. Os pais de vocês vão votar. Os pais de vocês vão votar em quem? No prefeito e nos vereadores, certo? O prefeito é o chefe do poder executivo da cidade, ele que executa as leis. É ele, por exemplo, que determina se a escola vai ser reformada ou não, se a prefeitura de Laranjal vai tapar o buraco de uma determinada rua. Entendeu? Ele executa, é o cara que manda fazer. O legislativo são os vereadores da cidade. São as pessoas que vão fiscalizar para ver se o prefeito está trabalhando direitinho. Outra função do legislativo é criar leis. Isso é, se tem alguma coisa que está acontecendo na cidade que não está agindo de acordo com o que é a vontade da maioria da população, eles podem criar, em consenso, uma lei e fazer com que o executivo execute essa lei. E vai existir também o poder judiciário, que vai zelar para que tanto o executivo quanto o legislativo cumpra as leis. Isso vai acontecer em várias escalas. A gente tem na escala municipal, onde nós temos o prefeito, que representa o executivo, os vereadores, que representam o legislativo, e a juíza, que representa o judiciário. Nós também podemos falar disso daí em termos estaduais. O governador representa o poder executivo, os deputados estaduais representam o poder legislativo. E aí nós temos várias outras esferas, outros juízes, né, desembargadores, promotores, que vão representar o poder judiciário. Por último, lá em cima, isso também vai se repetir. A gente tem o presidente, lá o Bolsonaro, que representa o poder executivo. Você tem o legislativo, que aí no sentido nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E por último você tem o judiciário, que é formado aí pelos Supremos Tribunais Federais. Tá? Então a ideia do Montesquieu é a ideia do Estado tripartido, dividir o poder do rei em 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Isso aqui vocês têm que decorar, gente. Não tem como fugir disso. Decorar isso aqui, ó. Decorar, certo? Se você tem alguma coisa que você não está entendendo, você volta na aula e assiste de novo, ou usa o YouTube e procura sobre isso, que é só digitar lá. Teoria do Estado tripartido está lá, facinho. Por último, desses pensadores iluministas, a gente vai tratar das ideias de Rousseau. Rousseau defendia que existia um contrato social, que em teoria mediaria as relações humanas para que elas se transformassem em algo possível. Isso aqui daria tema para uma aula. Na verdade, gente, se a gente tivesse num regime normal de aulas, eu ia ter uma aula para falar do Locke, uma aula para falar do Montesquieu, uma aula para falar do Rousseau, entre outros. A gente não está tendo essa disponibilidade esse ano por conta das nossas limitações. Então estou tentando resumir da forma mais breve possível. O Rousseau, ele vai defender a ideia de que para que as pessoas convivam em sociedade, é como se elas estivessem seguindo um contrato. O que esse contrato garante? Garante que, por exemplo, ninguém vai te matar enquanto você estiver dormindo. É um exemplo bem forte, mas ele é bem claro nesse sentido.
As relações humanas, enquanto o ser humano era macaco, vivia nas cavernas, tal, era uma relação de violência, né? Era a dominação do mais forte sobre o mais fraco. Num determinado momento, por conta das conveniências, os homens passaram a viver juntos, em grupo, em sociedade. E para viver em sociedade, as pessoas elas têm que seguir algumas regras. É igual na sala de aula, né? Que cada um pode fazer o que quer. Dentro da sala de aula, todo mundo tem que seguir uma determinada regra. Por que precisa dessa regra? Para que todo mundo possa aprender junto, certo? Então a ideia do Rousseau é que quando você nascia, assim como John Locke pensava, era um direito, aliás, era uma necessidade natural do homem que eles seguissem esse contrato social, tá? Que as pessoas que as pessoas seguissem as regras para poder viver bem, certo? Por último, além desses três que eu citei, nós temos aí outros pensadores, tá? Tem aqui o exemplo do Diderot e do D'Alembert, que foram os primeiros a reunir o conhecimento humano em torno das enciclopédias. Temos Quesnay, Turgot e Gournand, que também eram pensadores aí na área econômica. Esses três últimos, eles vão dar o embasamento para o pensamento fisiocrata. E agora o negócio vai complicar. Já estou avisando que esses últimos 3 minutos de aula aí não vão ser fáceis. O que os fisiocratas eles pensavam? Que a economia ela funcionava por si mesma. Grava isso. Eles defendiam a ideia de que o governo não deveria intervir na economia de forma alguma. Assim como o rei não tinha como controlar o vento, a chuva, o sol, ele também não deveria tentar controlar a economia. Tá? Então, eles defendiam o quê? O livre comércio. O fim dos monopólios. Monopólio é quando só uma pessoa pode fazer algo. A gente já falou sobre isso em outras aulas. Eles defendiam o fim das taxas alfandegárias. O que é uma taxa alfandegária? É um imposto que um produto paga quando entra num determinado país. Os pensadores fisiocratas vão ser a base do liberalismo econômico. E esse termo aqui está em discussão nos dias de hoje. E vocês vão ver na próxima aula, quando a gente for falar aqui do Adam Smith e do liberalismo econômico. Para encerrar, tem as atividades aqui para vocês fazerem. Tá? Vocês vão ler as páginas 8, 9 e 10 da apostila 2. No caderno de vocês vão elaborar 10 perguntas e 10 respostas. Lembra de tirar a folha do caderno e grampear junto com a folha na hora de entregar o material da apostila. Vocês vão explicar com as suas palavras qual que era o pensamento dos fisiocratas. É isso que eu acabei de falar, gente. Só voltar aí 30 segundos atrás e explicar com as palavras de vocês. Vocês vão pesquisar sobre as ideias do Montesquieu e vão responder essas questões aqui. Por que ele queria dividir o poder do rei? Em quantos poderes ele queria dividir o poder do rei? Qual seria a função de cada um dos 3 poderes? Questão 4. Vocês vão elaborar uma pesquisa utilizando a internet ou livros sobre o liberalismo econômico, que é o tema da nossa próxima aula. E por último, vocês vão falar sobre o Estado tripartido. Tá? Vocês vão elaborar uma pesquisa e vão falar sobre, principalmente, eu quero que vocês pensem quais são os pontos positivos e os pontos negativos de dividir o poder, que antes era só do rei, em 3 poderes diferentes. Entre prefeito, vereador e juiz, entre governador, deputado estadual e desembargador, e assim sucessivamente, tá? Principalmente, preste atenção nessas ideias dos fisiocratas, que elas vão ser a base da nossa aula número 3. Boa semana para vocês.